Olá, pessoal, bem-vindos à última aula do nosso curso História da Salvação. Esta é a 19ª aula e o tema de hoje é parousia. Se você está tendo contato com o curso pela primeira vez, eu lhe convido a subscrever-se no canal e assistir às aulas anteriores desde a primeira. Muito bem? Para a nossa oração inicial de hoje, gostaria de convidar São Miguel Arcanjo, presença importante nos eventos escatológicos sobre os quais vamos conversar daqui a pouco. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Que Deus manifeste o seu poder sobre ele. Eis a nossa humilde súplica. E vós, príncipe da milícia celeste, com o poder que Deus vos conferiu, precipitai ao inferno Satanás e os outros espíritos malignos que andam pelo mundo tentando as almas. Amém. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, muito bem, o tema de nossa aula é parousia. Parousia é uma palavra grega que significa presença, vinda, chegada solene. Originalmente era usada para indicar a visita de um rei a uma cidade do seu reino. As pessoas se preparavam para receber o rei com muitas festividades. Para os cristãos, refere-se à segunda vinda de Cristo, quando se dará o juízo final e o estabelecimento definitivo do reino de Deus. Este não é simplesmente o último capítulo do nosso curso. Este é verdadeiramente o último capítulo da história da humanidade. Cristo virá novamente para plenificar a obra da salvação e estabelecer seu reino definitivamente. Então, toda a criação será transformada e restabelecida completamente livre de todo pecado e de todo mal. Há várias passagens no Novo Testamento que nos falam da segunda vinda de Cristo. Há passagens nos Evangelhos, em Atos, nas Epístolas. Todas essas passagens se referem a este grande evento. Vou trazer para vocês alguns exemplos, começando com Mateus. Mateus 24, de 29 a 30. Ele diz o seguinte: logo após estes dias de tribulação, vamos falar daqui a pouco sobre esses dias de tribulação. O sol escurecerá, a lua não terá claridade, cairão do céu as estrelas e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Então, desde o dia da ascensão, quando Cristo, e desse aqui Jesus no Evangelho já alertando, né? E depois, desde a ascensão, quando ele subiu aos céus, os cristãos passaram a esperar o retorno de Cristo, né? Nós podemos ver isso logo no início de Atos. Vamos ver aqui em Atos 1, né? Atos 1, no versículo 11, quando diz assim: é, homens da Galileia, por que ficais aí a olhar os céus? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Então, os cristãos aguardavam a segunda vinda de Cristo. Agora, inicialmente, eles pensavam que a segunda vinda de Cristo seria uma coisa de imediato. E ficaram impacientes, né, esperando, nessa espera, até que então os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, tiveram que esclarecer a comunidade. Esclarecer sobre o quê? Sobre as demoras de Deus
né? E um exemplo disso está aqui na segunda epístola de Pedro. Vamos ver aqui. A segunda epístola de Pedro é no capítulo 3, certo? No versículo 8 e 9. Vou ler para vocês esses dois versículos. Aqui Pedro dizendo para a comunidade. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Então, Cristo não veio para salvar apenas alguns judeus convertidos daquela época. Ele veio para todos. E era preciso que o evangelho, como ele mesmo mandou, fosse anunciado a todas as nações, os quatro ventos do mundo, né? Antes de sua segunda vinda. Era preciso que o evangelho fosse anunciado a todos, a todas as nações, né? Bom, ao mesmo tempo que não sabemos nem o dia, nem a hora da segunda vinda de Cristo, cremos que é certo que ele virá. Céus e terras passarão, mas suas palavras não passarão. É certo que ele virá, embora nós não saibamos quando, né? E nós não somente esperamos a segunda vinda de Cristo, mas a palavra de Deus nos dá pistas sobre como devemos nos preparar para este acontecimento, né? E quais são os eventos que precedem este grande dia, ou seja, quais são os sinais que precedem a vinda de Cristo. Os eventos que precedem a vinda de Cristo são chamados de eventos escatológicos. Eles se referem aos eventos finais da história da humanidade. Há vários textos escatológicos, tanto no Antigo Testamento como no Novo, né? Sendo que o último livro da Bíblia, o Apocalipse, ele é bem voltado para a parousia e os eventos finais que precedem a parousia. No Novo Testamento encontramos muitas passagens apocalípticas, tanto nos evangelhos como nas epístolas. Na aula de hoje, vamos comentar principalmente sobre o livro do Apocalipse. Mas antes, eu gostaria de trazer para vocês alguns exemplos de textos do Antigo Testamento, só para vocês terem uma ideia dessa integração que há entre os livros da Bíblia, né? Como assim o Antigo e o Novo, você pode encontrar passagens sempre apontando o Antigo, apontando para o Novo realizando aquilo que foi prefigurado no Antigo. Então, eu queria trazer para vocês algumas passagens. Por exemplo, Daniel. O profeta Daniel, ele fala aqui no capítulo 7, né? Deixa eu pegar aqui para vocês, o capítulo 7 de Daniel, o versículo, vou ler aqui o 13 e 14 para vocês, só para vocês terem uma ideia. Olhando sempre a visão noturna, isso é Daniel descrevendo uma visão, né? Vi um ser semelhante ao filho do homem vir sobre as nuvens do céu. Dirigiu-se para o lado do ancião diante de quem foi conduzido. A ele foram dados império, glória e realeza, e todos os povos, todas as nações e os povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, e o seu reino jamais será destruído. Vejam aqui no versículo 13 como ele fala, o filho do homem vindo sobre as nuvens. E aquela passagem que eu acabei de ler de Mateus, né, o sinal do homem nas nuvens. Então, essas passagens são assim bem interessantes. Outra que eu posso trazer para vocês aqui é Malaquias, né? O capítulo
3, né, de Malaquias, versículos 19 a 20. Vocês podem conferir depois. Porque eis que vem o dia ardente como uma fornalha, e todos os soberbos, todos os que cometem o mal, serão como a palha. Este dia que vai vir os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e nada ficará, nem raiz, nem ramos. Agora prestem atenção a esse outro versículo, que é o 20. Mas sobre vós, que temeis o meu nome, levantar-se-á o sol de justiça, que traz a salvação em seus raios. Saireis e saltareis, livres como os bezerros ao saírem do estábulo. Então, há dois destinos, né? Para aqueles que temem o nome do Senhor e para esses soberbos que cometem o mal, né? Que renegam o nome de Deus. Outra passagem que eu posso ler para vocês é Isaías. É, vejamos aqui, Isaías. Isaías 13, tá? Anotem aí para depois conferir. Isaías 13, de 9 a 11. Ele diz o seguinte: Eis que virá o dia do Senhor, dia implacável, de furor e de cólera ardente, para reduzir a terra a um deserto e dela exterminar quem? Os pecadores, né? Nem as estrelas do céu, nem suas constelações brilhantes farão resplandecer sua luz. O sol se obscurecerá desde o nascer, e a lua já não enviará sua luz. Punirei o mundo por seus crimes e os pecadores por suas maldades. Abaterei o orgulho dos arrogantes e humilharei a pretensão dos tiranos. Daqui a pouco nós vamos ver outras passagens que vão falar o que é que acontece com aqueles que são fiéis e tementes a Deus. Mais confirmações, né? Nós podemos encontrar passagens semelhantes em Joel, em Zacarias, Ezequiel e outros profetas. Não vou cansar com vocês, não vou cansar vocês com tantas passagens, né? Mas só para dar uma ideia para vocês que esse dia grandioso ele é esperado desde o Antigo Testamento, né? Então esse dia, né, o dia do Senhor, não se trata de um dia de 24 horas, mas é o tempo do Senhor, né? Quando diz assim, naqueles dias, é naquele tempo. Então o dia do Senhor é um tempo. E o tempo para Deus é como 1000 anos é como um dia. Então aqui não vamos entender esse dia como um período de 24 horas, mas como o tempo do Senhor, o tempo da justiça de Deus, né? Que será terrível para os pecadores, para os que praticam o mal, para os que se encontram longe de Deus, porque trará castigo e justiça. Mas, como veremos daqui a pouco, será um consolo para os que temem a Deus, porque estes poderão usufruir da presença de Deus em plenitude, sem as amarras do mal, sem as amarras do pecado. Então será um tempo de glória, tá certo? Por isso os cristãos ansiavam pela vinda do Senhor, eles esperavam com tanta ansiedade que viesse logo, né? E ainda hoje, na liturgia, nós clamamos, né? Vocês vão reconhecer o que eu vou dizer agora, ó. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Nós estamos sempre pedindo que ele venha, porque para nós vai ser a glória. Para nós cristãos, a segunda vinda de Cristo deve despertar no nosso coração uma alegre expectativa pelo triunfo de Cristo, né? Devemos estar cheios de esperança pela completa transformação do mundo, porque esta é a vontade de Deus. Bom, agora vamos nos voltar diretamente para o livro do Apocalipse, né? Apocalipse, gente, significa revelação. É a revelação de quê? Do triunfo, da vitória de Deus. Segundo a tradição,
foi escrito pelo apóstolo João. Há quem dispute a autoria do livro, dizendo que a maneira de escrever é muito diferente do Evangelho, muito diferente das epístolas que ele escreveu. Então, esse autor seria outro João. Ele se identifica como João, né, no livro, mas seria outro João. Mas o argumento que defende a autoria do apóstolo João é mais forte, né? Além do mais, devemos considerar uma coisa: a maneira de escrever é diferente, porque simplesmente o estilo literário é diferente. Uma coisa é escrever um evangelho, outra coisa é escrever cartas, e outra é narrar visões recebidas em êxtase, com um conteúdo altamente simbólico. Então, ficamos com a tradição de que João escreveu o Apocalipse a partir de visões que ele recebeu enquanto estava no exílio na ilha de Patmos. Então, o livro foi escrito no primeiro século, durante um período de perseguição aos cristãos. Pode ter sido nos anos 60, durante a perseguição de Nero, mas também pode ter sido um pouco mais adiante, nos anos 90, enquanto João ainda era vivo, né, que foi durante a perseguição de Domiciano, que também foi muito violenta, tá certo? Agora, antes de entrar no tema propriamente dito, quero deixar bem claro, viu, gente? Não sou especialista em escatologia. O que eu vou trazer nesta aula é fruto do meu estudo sobre o que dizem os estudiosos de escatologia, né? E saibam que encontrei muita controvérsia, mesmo entre bons estudiosos católicos, né? E é fácil de entender por que tanta controvérsia. O Apocalipse é um livro muito difícil de interpretar, porque ele contém muito simbolismo. As pessoas ficam até desanimadas, né? As pessoas que, os leigos, né? Os que não são estudiosos, eles ficam desanimados e até assustados, sem saber como fazer sentido, né, dessas passagens com tanto simbolismo, né? Não existe uma interpretação única, definitiva. Na verdade, existem várias abordagens de interpretação que a igreja deixa em aberto, tá certo? Uma delas é a abordagem futurista, que entende que o livro todo se refere a profecias que se cumprirão somente no futuro. Então, a grande tribulação, a batalha final, o julgamento final, a vitória final de Cristo, tudo isso, né, a se cumprir no futuro. Outra abordagem é a preterista, que entende que tudo que está escrito no livro já ocorreu no passado, né? Precisamente no primeiro século. Refere-se, então, à perseguição que os primeiros cristãos sofreram, que seria a grande tribulação, a queda de Jerusalém, o nascimento da igreja. Então, eles estariam apenas aguardando o retorno de Cristo para finalizar a história, mas tudo já teria acontecido, né? E tem uma outra abordagem que é a historicista, que entende o livro como um grande resumo da história da salvação, né? Trazendo eventos que ocorreram antes da criação, né? Como a revolta dos anjos decaídos, passando pela primeira vinda de Cristo, o nascimento da igreja, indo até a segunda vinda de Cristo, né? A expectativa da segunda vinda de Cristo. E tem também olha só, várias abordagens, né? E tem também a abordagem idealista, que interpreta tudo apenas em termos espirituais, como um encorajamento para os cristãos viverem as batalhas do dia a dia. Então, tudo é interpretado apenas em termos espirituais. Nesta aula,
vamos partir do princípio que nenhuma abordagem é excludente da outra. Pelo contrário, elas se completam. Todas estão corretas de alguma forma, né? Para entender o Apocalipse, vamos usar a abordagem que nós temos usado desde o início do curso. Vemos as profecias em camadas que vão se cumprindo e se planificando. Então, eventos do passado que prefiguram e apontam para eventos futuros. Então, é desta forma que vamos tentar entender o Apocalipse na aula de hoje, né? Assim é que, por exemplo, a perseguição dos primeiros cristãos é uma prefigura de uma grande tribulação final. Nero, que é identificado como anticristo, é prefigura de vários anticristos menores ao longo da história, assim como também do anticristo final, né, que o homem da iniquidade, como diz São Paulo. Então a proposta é pensar em termos de camadas e às vezes em termos de paralelos também, né? Outra coisa importante, né, antes da gente começar a leitura, é que não podemos ler o Apocalipse como se fosse uma história com eventos sequenciados. Este é o maior erro que nós podemos cometer, porque tudo fica muito confuso, né, dessa forma. Veja só, João, em êxtase, foi levado a uma dimensão na eternidade, onde ele contemplou mistérios que vão além da história. A história, gente, ela acontece no tempo, na sequência dos eventos, é uma coisa atrás da outra, com o passar do tempo. Isso é a história. Na eternidade, porém, não há tempo, não há passado nem futuro. As coisas não acontecem em sequência, como na história. Por isso, dizemos que será o fim dos tempos, porque realmente estaremos na eternidade, né? Assim é que, para entender o Apocalipse, é preciso olhar para as visões descritas no livro como quem olha através de um caleidoscópio, né? Vocês já viram um caleidoscópio? Onde as imagens se sobrepõem umas às outras e vão se modificando. Assim é que nós vamos ler o Apocalipse, tá? Quando João diz, tem algumas passagens que vocês vão ver, depois disso eu vi tal coisa. Ele está descrevendo a experiência pessoal dele, a sequência em que ele teve as visões, não a sequência dos eventos propriamente ditos. Assim é que o mesmo evento é contado várias vezes, de forma diferente. E o passado e o futuro se sobrepõem em algumas passagens, revelando prefiguras e apontando para eventos que ainda não aconteceram em plenitude, tá? No início do livro, em Apocalipse 1:19, João recebe a missão de escrever as visões, tanto das coisas atuais como as futuras, né? Então, se possível, aconselho vocês a assistirem esta aula pausando de vez em quando e acompanhando as leituras do Apocalipse, na medida que vamos avançando nos capítulos, tá bom? Bom, o livro começa com Cristo, ele é o Alfa e o Ômega, primeira e última letras do alfabeto grego. Ele é o começo e o fim. A história começa com ele, porque por ele todas as coisas foram criadas. E termina com ele, que transformará todas as coisas em um novo céu e uma nova terra. Então, o contexto do livro é trinitário. No Gênesis, vemos o Pai criando todas as coisas através do Verbo, que é o Filho, enquanto o Espírito pairava sobre as águas. No final,
novamente o contexto é trinitário. Vemos o trono do Pai, vemos os sete espíritos que representam o Espírito Santo, os seus sete dons, e vemos Cristo, o Cordeiro, que é o centro de tudo. Tá certo? Vou pegar aqui para vocês, para a gente começar, o capítulo 1 de Apocalipse, e vou ler para vocês aqui o comecinho, capítulo 1, versículo, vamos ver aqui, olha, versículo 4 e 5. João, às sete igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem da parte dos sete espíritos que estão diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue. A passagem continua, é muito bonita, eu vou deixar vocês lerem com calma, tá bom? Então, nesse primeiro capítulo, João recebe a missão de escrever cartas para sete igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Né? Cada carta deverá ser enviada ao anjo, ou seja, o bispo de cada igreja. A mensagem principal das cartas, vou resumir, é um chamado à conversão. As sete igrejas são históricas, elas existiram de fato. Elas estão justamente na rota missionária de João, elas fazem quase que um loop assim, tá certo? Porém, gente, através da simbologia do número 7, elas representam também toda a igreja de todos os tempos e cada um de nós em diversos momentos da nossa história pessoal. Então, nós podemos resumir as mensagens das cartas assim, né? Se você ler o capítulo das cartas, o 2 e 3, nós podemos resumir esse chamado à conversão retornar ao primeiro amor a Cristo, ser fiel até a morte, arrepender-se dos pecados, conservar a autêntica doutrina, ser vigilantes, permanecer fiel e sair da tibieza. Né? A tibieza é aquela coisa morna, que nem é quente nem fria. Né? Ou seja, trata-se de um chamado à conversão, né? Eu não quero passar adiante, gente, sem enfatizar a importância desta passagem inicial. São 2 capítulos inteiros dedicados a estas cartas. Eu encorajo vocês a lerem, capítulos 2 e 3. As pessoas ficam curiosas, querem conhecer sobre o anticristo, a marca da besta, perdão. Querem saber sobre o julgamento final, essas coisas assim que despertam curiosidade, mas esquecem que a parte mais importante que eu enfatizo agora está neste chamado à conversão. O livro começa com esse chamado à conversão. Então, porque onde estaremos no dia do juízo final vai depender de como está nosso processo de conversão. Para alguns, os eventos escatológicos serão pavorosos, mas para outros, para nós que cremos e tememos a Deus, será um dia de glória. Né? Então, a mensagem do Apocalipse é, antes de mais nada, um chamado à conversão. Isso tem que ficar bem claro para vocês, tá certo? Agora, vamos adiante. Nos capítulos 4 e 5, João é levado em êxtase ao céu, onde ele contempla a glória de Deus. Essa passagem, ela é riquíssima em simbolismo. Descreve a liturgia celestial
cânticos, com adoração. Nós vemos anjos, santos, mar de cristal, pedras preciosas, o trono do Pai, 7 tochas que representam o Espírito Santo, 7 criaturas fantásticas que representam os 7 evangelistas, mas ao mesmo tempo também representam toda a igreja. Nós vemos uma grande multidão de anjos e de santos ao redor do trono. Vemos bacias de ouro com incenso, que representam a oração dos santos. Então, com certeza, João viu cenas indescritíveis, que somente com o uso assim, de muitos símbolos foi possível lhe narrar. Né? Eu não vou entrar em detalhes, mas vou enfatizar apenas agora o personagem principal, que é o Cordeiro. O Cordeiro é imolado, mas está de pé. Ou seja, Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou. Ressuscitado, ele carrega no seu corpo glorioso as chagas, que são prova do seu infinito amor. Então, o Cordeiro está de pé, mas vê-se que foi imolado, né? Há também um livro, e o livro está selado. Quem pode quebrar o selo e abrir este livro? Ninguém. Não há ninguém que possa abrir o livro. Isso leva João a chorar. Mas sim, há alguém que pode. Somente quem? O leão da tribo de Judá. Então, aqui está um resumo da história da salvação. Quem poderia resgatar o homem do seu pecado? Vimos nas aulas passadas a total incapacidade do homem ser fiel a Deus, a incapacidade do homem de salvar-se a si mesmo. Somente Jesus, o Filho de Deus encarnado, foi capaz de resgatar a humanidade com o seu sacrifício na cruz. Quem não assistiu ainda essa aula sobre a paixão, volte lá, não perca, é muito bonita essa aula. E importante, né? É o leão da tribo de Judá, né? Que pode abrir esse selo. Mas ao invés de um leão, quem aparece é um cordeiro imolado, né? Isso é muito simbólico também. E ainda assim, é o único que pode quebrar o selo e abrir o livro que completa a história da humanidade, né? E são 7 selos, representando a totalidade do poder de Deus. Os capítulos seguintes, de 6 a 11, vão contar a abertura dos 7 selos e o toque das 7 trombetas. Os 7 selos e as 7 trombetas referem-se aos mesmos eventos, que são narrados sobre perspectivas diferentes. Né? Os eventos são os mesmos, eles são apenas contados a partir de diferentes ângulos. Mais adiante, nós vamos ver também 7 taças de ouro, que também se referem aos mesmos eventos. Então, essa repetição significa que estes eventos são certos de acontecer, né? Então, vamos começar com os selos. Vamos ver os 7 selos. Os 4 primeiros selos representam as consequências do pecado. Os últimos 3 representam eventos futuros, né? Os 4 primeiros selos são 4 cavalos com seus cavaleiros, um branco, um vermelho, um preto e um esverdeado. O cavalo branco representa conquista, vitória. O cavaleiro é Cristo. Tudo começa com ele, o princípio de todas as coisas. Então, o capítulo 19, aqui no início não fica claro, mas quando a gente vai lá no capítulo 19, que vai falar novamente no cavaleiro, do cavalo branco, vai confirmar que esse cavaleiro é realmente Cristo. Então vamos rapidinho dar uma olhada
no capítulo 19, e logo depois a gente volta para os selos, tá certo? Vamos ver aqui o capítulo 19 de Apocalipse, e depois a gente volta. Vamos aqui. Aqui no versículo 11, é o que eu vou ler para vocês. Vi ainda o céu aberto, eis que aparece um cavalo branco. Seu cavaleiro chama-se Fiel e Verdadeiro, e é com justiça que ele julga e guerreia. Tem olhos flamejantes, há em sua cabeça muitos diademas, e traz escrito um nome que ninguém conhece senão ele. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Aí seguiam, depois ele continua dizendo que seguiam outros cavalos dos exércitos celestes, também vestidos de linho, né? Bom, vocês podem depois ler essa passagem, e no versículo 16 tem assim: ele traz escrito no manto e na coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não deixa dúvida de que nós estamos nos referindo aqui a Cristo. Peço perdão, tá bom? Cristo estava na criação e estava em toda a caminhada do povo eleito. Ele é prefigurado no maná do deserto, ele é prefigurado na Arca da Aliança, no rei Davi, tantas coisas que nós já vimos, né? E inicia o Novo Testamento encarnando-se no seio da Virgem Maria. Ele é o primeiro a quebrar o poder da morte e é o primeiro a ressuscitar glorioso. Está sempre conosco, nunca nos abandonou. Está conosco através do Espírito Santo e da Eucaristia. Por isso ele vem cavalgando o cavalo da vitória, né? E não é difícil entender que esteja no primeiro selo, que seja ele quem abre o livro, que seja ele quem surge vitorioso no cavalo branco para dar início aos eventos finais. Aqui entre parênteses, Santa Faustina escreveu no seu diário que nos seus colóquios com Jesus, ele revelou que antes de vir como justo juiz, ou seja, antes do julgamento final, ele viria na sua misericórdia. Podemos então entender que o cavalo branco representa uma intervenção da misericórdia de Deus, como preparação para os eventos finais. Então, uma forma de entender e de interpretar isso, né, é que nós podemos esperar uma ação fantástica e notável da misericórdia divina como um sinal que precede os eventos escatológicos. Os homens, nós, nada podemos sem a misericórdia de Deus. Então, gente, faz sentido esperar que a misericórdia divina seja o primeiro selo. É a misericórdia que nos leva a vivenciar os conselhos dados às 7 igrejas. É a misericórdia que nos prepara para os eventos finais. Mesmo que sejam os eventos finais da nossa vida em particular, né, que termina com a nossa morte. Se queremos estar preparados, precisamos contar com a misericórdia divina. Ok, os demais cavalos. Né? Esses representam as consequências do pecado na história. Violência, guerra, carestia, injustiça social, fome, peste, morte. Desculpa. O cavalo vermelho representa guerra, derramamento de sangue. O preto representa fome, colapso econômico, inflação. O cavalo esverdeado representa poder para matar através de pestes, de fome, de feras, de espada.
Então, muitos morrerão. Entendemos que são muitos, porque se refere a um quarto da população da Terra. Mesmo que não consideremos esse número de forma literal, mesmo de forma simbólica, né, provavelmente, a mensagem é que será uma grande parte da população da Terra, né? Algo equivalente como assim um quarto da população, é muita coisa, né? Então as consequências do pecado têm acompanhado a história desde que o pecado entrou no mundo, né? No entanto, como sinais dos eventos finais, devemos observar estas coisas acontecendo durante mais ou menos o mesmo período de tempo, numa intensidade crescente e numa escala mais ou menos global. Talvez seja essa maneira que nós possamos identificar. Não são sinais fáceis de observar, porque sempre estiveram presentes na história, mas será algo notável. Nós vamos observar algo mais intenso, mais global, algo crescente, algo em todo lugar. Nós vamos observar de alguma maneira esses sinais que são prefigurados na história acontecendo de uma maneira mais notável. Será algo intenso, né? Mas por um curto período de tempo, tá? Simbolicamente, vocês podem ver lá na passagem do Apocalipse, ela vai durar o tempo da colheita do trigo e da cevada, né? Pois já terá passado, esse tempo já terá passado quando chegar o tempo da colheita do azeite e do vinho. Quer dizer, é um período de tempo muito curto entre a colheita do trigo e da nevada e a colheita do azeite e do vinho. Tá certo? Bom, agora vamos ver os outros três selos. Esses vão acrescentar mais pistas para nós, né? O quinto selo é sobre o clamor dos mártires. É um clamor por justiça. Aponta para um tempo de grande perseguição aos cristãos. A igreja nasceu sendo perseguida e de tempos em tempos sofre ondas de perseguição aqui, acolá, num país, no outro. Então, o quinto selo aponta para um tempo de grande perseguição numa escala mais ou menos global, não apenas em alguns lugares localizados, né? Muitos serão martirizados e o seu clamor subirá aos céus, acelerando a justiça de Deus. Isso é o que o quinto selo nos fala. O sexto selo é o início da justiça de Deus, atendendo ao clamor dos mártires, né? E esse sexto selo vem em forma de catástrofes naturais, revolta dos elementos da criação, aponta para eventos que abalam o mundo. Não sabemos se isto acontecerá literalmente, esses abalos cósmicos, ou de forma simbólica. Mas chama muita atenção que muitas passagens na Bíblia que se referem a esses grandes abalos cósmicos. É um tema que se sobressai bastante, que se repete. É fácil de observar porque não é todo dia que acontecem abalos cósmicos que afetam a Terra assim de tal maneira, né? Se estivermos vivos, saberemos, tá certo? Entre o sexto e o sétimo selo há um intervalo, como um grande silêncio que acontece assim, que antecede algo solene. É durante esse intervalo que João vê os remanescentes. São aqueles que são salvos e protegidos da grande tribulação que está para vir no sétimo selo. O sétimo selo é a grande tribulação, o castigo. E então, nesse intervalo, João contempla os remanescentes, né?
Os fiéis, os tementes a Deus. Isso é muito importante. Jesus mesmo nos disse no Evangelho que no fim dos tempos os homens serão divididos entre os que estão em Deus e os que não estão em Deus. Os que não estão em Deus são aqueles que renegarão a Deus, aceitarão serem marcados com a marca da besta. Seu destino é o fogo eterno. Daqui a pouco vou explicar mais sobre essa parte, né? E os que estão em Deus são aqueles marcados com o sinal da cruz, selados para serem protegidos e refugiados na grande tribulação. Assim é que, de acordo com a palavra de Deus, alguns cristãos serão escolhidos para o martírio, o que é uma grande honra, pois vão ter um lugar muito especial no céu. Os demais, que não serão martirizados, a grande maioria, afinal, serão protegidos. Né? Então, tem várias passagens que nos asseguram isso. Vamos ver, por exemplo, em Apocalipse 7, nós estamos em Apocalipse 7 agora. Vou ler para vocês aqui dois trechinhos, o versículo 3 e 4, né? Não, aqui é uma ordem, um anjo dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalado os servos de nosso Deus em suas frontes. Ouvi então o número dos assinalados, 144.000 assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. E aqui no versículo, pulando, né, um pouquinho. Depois disso, veio uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda a nação, tribo, povo e língua. Conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro, de vestes brancas e palmas na mão, e bradavam em alta voz: a salvação é obra de nosso Deus que está assentado no trono e do Cordeiro. Então, estes assinalados com o sinal da cruz, eles permanecem diante do trono, né? Eles não são castigados, porque eles não merecem esse castigo, porque eles foram lavados no sangue do Cordeiro. Se vocês se lembram bem, nós falamos sobre o sinal da cruz lá em Ezequiel, né? Então, vou recordar para vocês, nós já falamos disso, mas rapidinho vou pegar aqui Ezequiel para vocês. Ezequiel 9, e no versículo 4, que ele diz assim: percorre a cidade, o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz na fronte os que gemem e suspiram, devido a tantas abominações que na cidade se cometem. E esses são preservados. Aqui em Ezequiel, a gente já está vendo uma prefigura dessa marca, né? Então, é uma promessa, a promessa de sermos marcados na fronte, ela é antiga, ela vem desde o Antigo Testamento, e os cristãos batizados, nós recebemos o sinal da cruz na fronte. Cada vez que oramos e fazemos o sinal da cruz, estamos renovando a nossa marca de batizado. E eu gosto muito desse sinal da cruz que a gente faz, né? Assim, eu gosto muito desse, porque assinala bem a nossa fronte, né? Nós temos esperança que esse selo nos protegerá no tempo da grande tribulação, né? Claro, desde que estejamos vivendo os conselhos dados às 7 igrejas, que tenhamos abraçado a misericórdia divina em nossa vida. Então, gente, simples assim, por causa da grande misericórdia de Deus, se estivermos vivos no fim dos tempos, né, seremos poupados da grande tribulação. A grande tribulação não é para os servos de Deus. Tá? Agora, voltando ao intervalo
que antecede o sétimo selo. João vê uma multidão. São 144 mil. Este é um número simbólico. O número 12 representa a escolha de Deus. São as 12 tribos, são os 12 apóstolos, multiplicados entre si, 144, e multiplicados por 1000, representam uma grande multidão completa de todo o povo de Deus. Né? Esta multidão inclui os judeus convertidos e os cristãos dos 4 cantos do mundo. Né? São 144 mil esse número completo de todos, né? De todos os santos. Santos aqui no sentido de todos nós que estaremos diante do trono de Deus. Uma das coisas que nós esperamos acontecer antes do juízo final é a conversão dos judeus. Né? Uma curiosidade, gente. Dentre os 144 mil, todas as tribos de Israel são citadas, menos uma, menos a tribo de Dan. Isso é apenas uma curiosidade, tá? Mas existe uma antiga tradição que explica que a tribo de Dan está fora da lista porque o anticristo virá desta tribo, será desta tribo, né? Nada disso pode ser afirmado com certeza, mas é interessante observar, apenas uma curiosidade, tá certo? Nada mais. Não, pois bem, vamos voltar aqui ao tema principal. Faz-se um grande silêncio que antecede o sétimo selo, né? É assim, como quem segura a respiração esperando algo acontecer, e aí começa o julgamento de Deus. Começa com uma grande tribulação. Jesus descreve a tribulação em Mateus. Em Mateus, lá no capítulo 24 de Mateus, ele já descreve essa tribulação. Eu vou ler só um pedacinho, é no capítulo 24, deixa eu pegar aqui, 21. Porque então, 21 e 22 os versículos, tá? Porque então a tribulação será tão grande como nunca foi vista, desde o começo do tempo até o presente, nem jamais será. Se aqueles dias não fossem abreviados, criatura alguma escaparia, mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Quem são os escolhidos? Somos nós, tá certo? A abertura do sétimo selo, né, é o julgamento de Deus. Ela dá gatilho na narrativa de João para o toque de 7 trombetas. É a confirmação dos eventos descritos nos 7 selos. Então, as 7 trombetas vão confirmar. As trombetas simbolizam a grande batalha. Elas enfatizam a oração, a importância da oração dos santos, né, dos escolhidos de Deus, de nós. A oração é a nossa arma de batalha. Né? Aí vem as 7 trombetas, do capítulo 8 ao capítulo 11. As primeiras trombetas, da primeira à quarta, são catástrofes naturais. Elas lembram as pragas do Egito, que devastaram um terço, né? Elas que devastam um terço de toda a criação. Né? Então, observem aí, quando vocês lerem, que a terceira trombeta faz uma alusão à revolta dos anjos decaídos, né? Nesse calendoscópio que vai do passado, do futuro. Então, a quinta trombeta, ela se refere às forças demoníacas. Nós estamos falando aqui da batalha, né? A batalha, então, ela se caracteriza como uma batalha onde atuam as forças do mal. Os demônios são libertados para atormentar os homens.
Que homens? Aqueles que não estão marcados com o sinal da cruz. A sexta trombeta fala de três grandes flagelos que se abatem sobre a terra, né? Então, durante esse período agora, né, na sexta trombeta, aparentemente ainda há uma chance de arrependimento, né? Nós lemos até um lamento, né? Porque ainda não aconteceu, é como se estivesse prestes a acontecer a batalha final, ainda não aconteceu, que representa o julgamento, já antecedendo o julgamento final, e ainda os escolhidos já estão marcados, já estão protegidos, mas ainda há uma chance, aparentemente, ainda há uma chance de arrependimento, né? Então vamos ver aqui esse lamento, ele está aqui no versículo 20 e 21 do capítulo 9 de Apocalipse. 20 e 21. Mas o restante, ele fala dos flagelos, ele descreve esses flagelos e depois diz: mas o restante dos homens que não foram mortos por estes três flagelos não se arrependeu das obras de suas mãos. Não cessaram de adorar o demônio e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, seus malefícios, suas imundícies e furtos. Então é assim, é como se fosse o último momento, a última chance, mas esses homens sofreram esses flagelos, mas não se arrependeram. Então, antecedendo a sétima trombeta, faz-se novamente um intervalo solene, né, entre a sexta e a sexta e a sétima trombeta. Uma vez soada a sétima trombeta, aí pronto, não há mais retorno, é o julgamento final. Enquanto a sétima trombeta não soar, ainda é tempo de conversão, ainda é tempo de anunciar o evangelho. Então, João, para João é renovada a missão de anunciar. Nesse momento, João recebe uma renovação desse para anunciar. Ele recebe um livro que ele deve comer, né? E esse livro ele come, é doce na boca, porque ele representa a esperança, mas ele é amargo no estômago, porque representa o sofrimento daqueles que não vão acolher o anúncio, né? Então vamos seguir e vamos pegar agora o capítulo 10 de Apocalipse, tá certo? No capítulo 10 de Apocalipse, eu vou ler para vocês aqui o versículo 7. Mas nos dias em que soasse a trombeta do sétimo anjo, que é a sétima trombeta, se cumpriria o mistério de Deus, de acordo com a boa nova que confiou aos seus servos, os profetas. Eu vou pular aqui um pouquinho, vou para o 10º versículo. Tomei então o pequeno livro da mão do anjo e o comi. De fato, em minha boca tinha a doçura do mel, mas depois de ter comido, amargou-me nas entranhas. Então foi-me explicado: urge que ainda profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. Então é esperado de nós não só a nossa conversão, mas de um compromisso de anunciar o evangelho, para que mais pessoas ainda possam ser salvas, né? Bom, o capítulo 11 começa com a medição do templo, esse templo celestial, e essa medição corresponde mais uma vez a essa marca, a marca dos escolhidos, que são os que entrarão no templo.
deixando de fora os que renegarão a Deus, né? Aqui parece ficar bem descrita a duração da grande tribulação. Ela aparece de várias formas. 42 meses, 1.260 dias, 3 anos e meio, é o mesmo período de tempo, em meses, em dias e em anos, né? Em seguida, aparecem dois personagens misteriosos, duas testemunhas que serão martirizadas no ápice da perseguição. Não há consenso em como interpretar esta passagem. Há quem diga que se refere ao retorno de Enoque e Elias, mas podem ser outras pessoas ou podem ser personagens figurados. Não se sabe, não vou entrar em mais detalhes, porque realmente não existe consenso, não encontrei uma interpretação que eu quisesse trazer para vocês. Mas no relato de João, essas duas testemunhas, elas ressuscitam depois de 3 dias e meio, né, marcando o início de um grande terremoto que antecede a sétima trombeta, que é o julgamento final. Então, dá-se a plenitude do reino de Deus, tá certo? Esta passagem, a sétima trombeta, ela nos remete a Josué capítulo 6. Lembram? Quando o exército de Israel, marchando à frente da Arca da Aliança, cerca Jericó. Ao som das trombetas, no sétimo dia, cai Jericó. Aqui no capítulo 11 de Apocalipse, ao som da última trombeta, o templo celestial se abre e surge a Arca da Aliança, que é o trono de Deus. Agora, vocês se lembram que a Arca da Aliança foi escondida pelo profeta Jeremias. Se quem não se lembra, volta lá nas aulas passadas. E a arca ficou desaparecida por todo esse tempo, até hoje, né? Com uma promessa, e essa promessa está em Macabeus. Nós falamos sobre isso também. Eu vou recordar para vocês aqui na segunda Macabeus. Desculpem o pigarro. O segundo livro de Macabeus, logo no capítulo 2, aqui no versículo 7, finalzinho do versículo 7, ele disse assim, que esse lugar onde está escondida a arca ficaria desconhecido até que Deus reunisse seu povo e usasse com ele de misericórdia. Né? Então, a arca, que está escondida até hoje, que ainda está escondida, ela reaparece aqui, né, quando Deus reúne todo o seu povo ao redor do seu trono. Né? E aí, João, ele vai, então, relatar o soar da última trombeta. E agora nós estamos em Apocalipse, Apocalipse 11. Vou ler para vocês só o versículo 15 para não me alongar. O versículo 15 do capítulo 11 que diz o seguinte: o sétimo anjo tocou a trombeta. Ressoaram então no céu altas vozes que diziam: o império de nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo e ele reinará pelos séculos dos séculos. Gente, olha que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda. A leitura do Apocalipse é para encher o nosso coração de alegria, de esperança, né? De essa vitória. Né? E glorificar muito a Deus por isso, pela certeza que isso vai acontecer. Né? Agora, vocês lembrem-se que nós estamos olhando e lendo o livro como que através de um caleidoscópio. Né? Acabamos de contemplar o triunfo de Deus
mas girando o caleidoscópio, vamos retornar um pouco e vamos aprender mais detalhes sobre os eventos que antecedem o triunfo. Então, nós acabamos de ler a plenitude, o triunfo, mas agora vamos voltar. O próprio Apocalipse nos leva a voltar e nos mostra mais detalhes sobre esses eventos que antecedem esse momento glorioso. Então, nos próximos capítulos, nós vamos conhecer melhor sobre esse grande confronto entre o bem e o mal, e vamos conhecer outros personagens envolvidos na batalha. Nós já sabemos que o personagem principal é o Cordeiro. Agora nós vamos conhecer outros personagens, tá? No capítulo 12 aparece um grande sinal no céu. Nesse capítulo, damos a volta completa na história da salvação. Né? Conectamos esse grande sinal com Gênesis 3, capítulo 15, Gênesis 3, versículo 15. Né? Nós conectamos aqui com Apocalipse 12, onde nós vemos a aparição de Maria, a mãe de Jesus, mãe da igreja, nossa mãe. Ela é o sinal já anunciado em Isaías 7,14, quando Isaías diz que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então, Maria continua sendo um sinal de que Deus nunca nos abandona. Então, nos tempos difíceis, Maria é o sinal. Ela foi o sinal da primeira vinda de Jesus e ela será o sinal da segunda vinda de Cristo. Né? Vamos ver aqui, capítulo 12, o iniciozinho do capítulo 12 de Apocalipse, versículo 1 e 2. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Aqui parece a descrição de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Bom, então, nós sabemos que esta mulher representa Maria, é Maria. Mas não se esqueçam, lembrem-se dos paralelos, lembrem-se das camadas. São várias camadas. Em primeiro lugar, é Maria. A coroa na cabeça nos diz que ela é uma rainha, a rainha mãe, a mãe do rei Jesus. Está grávida de Jesus. Agora, ela fala aqui das dores, né? Quando Jesus nasceu, Maria não sentiu dores. Por que nós dizemos isso? Porque em Gênesis nós lemos que as dores do parto são consequência do pecado. Como Maria era sem pecado, ela foi imaculada, não sofreu quando ela deu à luz a Jesus. Ela não sofreu, ela não estava sujeita a essas consequências do pecado. Mas esta mulher também está grávida da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Então, pela igreja, ela sofre. Sofreu com o coração traspassado de dor na paixão e ainda sofre pela igreja. Sofre e chora. Sofre pelos pecados, sofre pelas apostasias, pelas perseguições ao longo da história. Sofre também por Israel, que tendo sido visitada pelo Messias, não o reconheceu. E sofre pelos remanescentes de Israel. Esta mulher representa Maria, mãe de Jesus, mãe da igreja. E ela simboliza também a própria igreja. As 12 estrelas são os 12 apóstolos, né? Iluminada pelo sol e pela lua, reflete a glória de Deus, a igreja. Né? Podemos ver também a igreja dos primeiros cristãos, que no meio da perseguição geraram Cristo ao mundo. E também podemos ver
essa mulher representando os piedosos de Israel, que ainda se encontram à espera do Messias, que esperamos que eles possam reconhecer que o Messias já veio, né? Ela está coroada com as 12 estrelas, que representam também as 12 tribos de Israel. E no tempo de Deus, hão de se converter. Agora, voltando ao capítulo 12, logo no versículo seguinte aparece outro personagem, o dragão, a antiga serpente, Satanás. Ele persegue a mulher e seu filho desde o começo e ao longo de toda a história, e especialmente nos eventos finais. Ele tem um ódio mortal à mulher, né? No versículo 6, nós vemos como Deus irá proteger os seus durante o tempo da grande tribulação, né? Ou seja, durante esse tempo, esses 3 anos e meio. A mulher, ela agora representa os servos de Deus, esses que são selados na fronte, porque ele diz assim, no versículo 6, a mulher fugiu, vamos agora entender aqui a mulher como os servos de Deus selados na fronte. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro para aí ser sustentada por 1260 dias, que são os 3 anos e meio. Né? Então, os servos de Deus não têm nada a temer. Antes da batalha, serão resguardados. No ano 70, durante a destruição de Jerusalém pelos romanos, os cristãos foram preservados. Trata-se de uma pré-figura dos eventos finais. Então, nos eventos finais, novamente, aqueles fiéis a Deus serão preservados. E é Miguel, outro personagem que aparece, né? O protetor do povo de Deus, é ele quem combaterá por nós. O embate entre São Miguel Arcanjo e Satanás é antigo, vem desde antes da criação do homem. Quando Satanás se rebelou contra Deus, arrastando 1/3 dos anjos com ele, foi Miguel que tomou a espada, assumiu a liderança e bradou: quem como Deus? E expulsou Satanás do céu. Então, ao longo da história, São Miguel tem combatido por nós sem cessar. E é ele quem combaterá na batalha final. Né? Aqui, olha, olha só aqui, versículos seguintes, 7 e 8. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate. Presta atenção. Mas não prevaleceram. Não prevaleceram. E já não houve lugar no céu para eles. Então aqui está falando dessa batalha lá antiga, como também das batalhas ao longo da história e da batalha final. O capítulo 12 é um capítulo muito rico, mas ele é difícil de entender porque as ações descritas, elas se alternam entre terra e céu, passado, presente, futuro. É como, assim, é como um caleidoscópio mesmo. E com isso, pode ficar confuso, mas nós temos que ter em mente como devemos ler este capítulo, tá certo? Sempre pensando, passado, presente e futuro se sobrepondo, terra e céu se sobrepondo, tá? O capítulo 13 vai trazer novos personagens que fazem parte da mesma batalha, mas que nós ainda não tínhamos sido apresentados a eles. Agora eles vão ser citados. Vamos girar o caleidoscópio mais uma vez e citar estes personagens. São 2 feras, 2 bestas que atuam sob o poder e autoridade do dragão, que é Satanás. A primeira besta é o anticristo. A segunda besta é o falso profeta. Só Deus é criador. Satanás não tem o poder de criar. Então, ele imita a Deus.
Satanás, com seus dois agentes, o anticristo e o falso profeta, eles imitam a trindade divina, formando como que uma trindade satânica. Daí é que o anticristo quer tomar o lugar de Cristo, quer ser adorado. Ele é um homem, o homem da iniquidade, que age sob a sombra de Satanás. Ele recebe poder de Satanás, imitando a Cristo, que recebe poder do Pai. Mas tudo isso com a permissão de Deus. Né? Deus vai permitir que ele atue por 42 meses, ou seja, 1.260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Este é o tempo da grande tribulação que nós já falamos. Esse tempo será liderado pelo anticristo. Esse tempo que nós já falamos, quem vai liderar esse tempo é o anticristo, né? E qual é a simbologia de 3 anos e meio? Lembrem-se que 7 simboliza o sagrado, né? A metade de 7 simboliza tudo que não é sagrado, tudo que simboliza a maldade. Então, essa repetição de diferentes formas de referir-se ao tempo de duração da grande tribulação, né, em dias, em meses, em anos, ela pode sugerir que esse tempo não seja, apesar de ter um simbolismo, talvez ele não seja totalmente simbólico, né? Por essa repetição de formas diferentes. Mas nada podemos afirmar com absoluta certeza, né? Agora, sobre o anticristo. O que é certo é que o anticristo vai se proclamar Messias, tá? E não vai tolerar nenhuma religião além da adoração a ele mesmo. Antes da sua revelação, seduzirá a muitos. Sua vinda será precedida por uma grande apostasia. Vai apontar o falso profeta, que será um líder religioso que realizará sinais e prodígios pelo poder de Satanás. O mundo, seduzido por suas mentiras, vai adorar o anticristo. Vejam que coisa triste, tá certo? Eu vou ler para vocês aqui 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, e vou pular, vou ler alguns trechinhos. 3 e 4. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo o que é divino e sagrado, a ponto de tomar o lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Vou pular um pouquinho aqui para os versículos de 8 a 12. Então, o tal ímpio se manifestará, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro de sua boca e o aniquilará com o resplendor da sua vinda. A manifestação do ímpio será acompanhada, graças ao poder de Satanás, de toda a sorte de portentos, sinais e prodígios enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso, Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Vou pular para o versículo 15. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de vós aprendestes, que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa.
e depois tem um versículo final que vocês podem ler. Isso aqui eu acabei de ler, a segunda carta aos Tessalonicenses, trechinhos do capítulo 2. O falso profeta imporá. Gente, essa aula vai ficar um pouco longa. Eu peço perdão a vocês, mas eu acho que não posso deixar pela metade, tá bom? Vocês poderão assistir essa aula pausando em partes, né? Tudo bem. O falso profeta imporá a marca da besta. Sem esta marca, será difícil sobreviver, é o que diz a palavra, né? Ninguém pode comprar, nem vender, então fica difícil. Muitos serão martirizados, porque não vão aceitar, né? Esse tempo de martírio e perseguição aos cristãos, né, porém, ele será curto, será abreviado, como disse Jesus em Mateus 24, 22. Acontecerá antes de começar a grande tribulação. Então, um tempo curto, né, de perseguição, de grande perseguição, esse tempo curto do início do reinado do anticristo, né, quando muitos vão sofrer e alguns vão ser martirizados, não sei quantos, né? Mas logo em seguida, é um tempo curto, porque logo em seguida os servos de Deus, marcados na fronte pelo sinal da cruz, serão recolhidos ao abrigo de Deus. Os servos de Deus serão selados na fronte com o sinal da cruz. Então, Satanás, né, quis ter uma marca também, porque ele é um imitador. E ele vai marcar os que renegam a Deus com a marca da besta, né? Não se pode afirmar se a marca é física ou espiritual, ou se é as duas coisas, né? Muitos falam de um chip implantado na testa, implantado na mão direita. Pode ser que sim, pode ser que não, né? Não sei dizer, não posso afirmar. Não tenho esse conhecimento para fazer uma afirmação de algo que não aconteceu. Mas eu prefiro enfatizar o significado espiritual do local da marca. Então, a testa simboliza a mente, é onde nós professamos a nossa fé. A mão direita simboliza as nossas obras. Se temos fé em Deus, realizamos boas obras e é por elas que nós seremos julgados. Então, a marca da besta, ela tenta roubar, é uma tentativa de roubar a fé, de levar os cristãos à apostasia. E assim eles ficam vulneráveis para se envolver em todo tipo de ação que ofende a Deus, né? As suas obras, obras ofensivas a Deus, obras que levam à perdição. João diz que a marca é um número e que este número é o número de um homem. O número é 666. Agora vamos tentar entender algumas coisas aqui a respeito desse 666. Né? Como falamos no início, Nero foi identificado como anticristo por vários estudiosos. Então ele é possivelmente, acredita-se, eu acredito, que seja uma pré-figura do anticristo final. Então, de fato, perdão, Nero foi um grande perseguidor dos cristãos, né? Além disso, o criptograma do seu nome é 666. Aí vocês vão me perguntar, e o que é criptograma? Então, veja só, durante muito tempo, o alfabeto dos hebreus, que só tem consoantes, eles não tinham números. Então, as letras eram associadas a números. A primeira letra era associada ao número 1, a segunda letra era associada ao número 2 e daí por diante. Né? Como eu disse, só havia consoantes. No criptograma, é feito um somatório do valor de cada letra do nome. Assim é que o número do nome César Nero chega a 666. Mas é interessante também observar a simbologia do número 66. Veja só, no hebraico,
Não existe superlativo, tá certo? Então, a forma de usar um superlativo é por meio da repetição. Por exemplo, não existe a palavra santíssimo. Então, no hebraico se diz santo, 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 que significa santíssimo. Como eu já disse, o 7 é um número sagrado que representa algo santo, perfeito. O número 6 representa o incompleto, o imperfeito. Então, ele dito 3 vezes representa o que tem de mais incompleto, de mais imperfeito. Então, é um número que representa um altíssimo sacrilégio, né? É uma forma de fazer um superlativo do sacrilégio. Agora, curiosamente, o criptograma do nome de Jesus é 888. O 8 vai além do perfeito e representa o infinito, ou seja, a perfeição infinita em alto grau, né, em altíssimo grau, em um grau, né, que não se pode medir, né? Isso é interessante, tá bom? Mas, na verdade, nós não devemos ficar obcecados com esses detalhes, principalmente no que se refere ao anticristo. Essa história de marca da besta, de 666, isso pode causar ansiedade e pode nos distrair do essencial. Gente, o importante é nós nos mantermos alertas, vigilantes, para não nos deixar seduzir por nada fora da verdadeira doutrina. Nada que possa ofender a Deus. Sempre com confiança na misericórdia divina, porque ela nos protege de todo mal. Com muita esperança na vida nova que virá com o triunfo de Cristo. Quando esse triunfo for plenificado em todo mundo. Tá certo? Não vamos ficar obcecados com isso, não, tá bom? Vamos voltar. O capítulo 14 volta a trazer a multidão dos 144 mil, os marcados pelo Pai, né? Eles estão ao redor do trono a cantar um canto novo. É um canto pelo triunfo de Cristo e por sua participação na glória de Deus. Então é interessante que a gente vê, João está sempre mostrando, ele mostra cenas do julgamento, e aí ele mostra cenas onde os santos estão ao redor do trono. É como se ele quisesse mostrar que nós não temos nada a temer, que enquanto essa grande tribulação está acontecendo, nós estaremos aqui ao redor do trono de Deus, seja espiritualmente, seja depois na plenitude, né, com um novo corpo glorioso. Essas pessoas que ele vê na visão, ele diz, são castas, né? Alguns são castos, porque são celibatários, escolheram ser celibatários, mas também existe um sentido espiritual. Outros são castos, porque são puros, no sentido de que nunca se deixaram seduzir pelas tentações do mundo, né? É muito evidente essa separação entre os marcados pela cruz de Cristo e os marcados pela marca da besta. Como eu disse, enquanto os servos de Deus se gloriam ao redor do trono de Deus, os marcados pela besta, que renegaram a Deus, sofrem o castigo, sofrem a grande tribulação. Como diz o Evangelho, aqui se diz também no Apocalipse 14, chegou o tempo da colheita. Então, aqui no capítulo 14, nós vamos ver, deixa eu pegar aqui o capítulo 14 para vocês. Nós vamos ver. Nós vamos ver aqui no versículo 18, finalzinho do versículo 18, que eu vou ler para vocês, mostrando, chegou o tempo da colheita.
lança a foice afiada e vindima os cachos da vinha da terra, porque maduras estão as suas uvas. Então, o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou a vinha da terra e atirou os cachos no grande lagar da ira de Deus. Chegou esse momento da colheita, esse momento da separação, né, dos cabritos e das ovelhas. E aí a gente chega no capítulo 15, é um capítulo bem curto, tem apenas 8 versículos, é um canto de triunfo. Ele lembra o canto de triunfo de Moisés, que também é um capítulo 15 do livro do Êxodo. Esse canto de triunfo lá no Êxodo, ele acontece depois do povo atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto. Ler um pedacinho curtinho, só para vocês verem que maravilha. É um capítulo bem pequeno, eu vou ler aqui um trechinho pequeno aqui do versículo 3, né? Um trechinho do cântico diz: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus dominador. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá, Senhor, e não glorificará o teu nome? Só tu és santo e todas as nações virão prostrar-se diante de ti, porque se tornou manifesta a retidão dos teus juízos. E vocês podem ler todo o capítulo para ver que beleza, que coisa linda que é esse cântico de triunfo. Aí nós passamos para o capítulo 16, que descreve as 7 taças de ouro, né, contendo 7 flagelos. E é uma maneira de confirmar pela terceira vez o julgamento de Deus. Né? Não será um terceiro julgamento, o julgamento é um só, mas ao trazer o mesmo tema pela terceira vez, como eu disse, né, afirmo de novo, é uma forma de confirmar que estes eventos descritos aqui, eles estão certos de acontecer. É para não deixar dúvida. Pela terceira vez, agora são 7 taças de ouro. E realmente, a história não pode ficar sem um desfecho. Então, o dragão, o anticristo e o falso profeta e os seus seguidores serão completamente destruídos e a humanidade será transformada. No capítulo 17, vai aparecer um novo personagem, vamos dizer, né? Babilônia, que representa uma sociedade moralmente decaída. Então, inspirada por Satanás, né? Em algumas passagens, ela aparece personificada. Algumas pessoas, alguns estudiosos, veem aqui ela representando Jerusalém, porque Jerusalém, ao longo da história, se deixou seduzir por ídolos, matou os profetas, renegou o próprio Messias. Então, Babilônia, ela é personificada assim, nessa prostituta sedutora, né? Em outros trechos, ela parece representar Roma, pela sua decadência moral, por perseguir e martirizar os primeiros cristãos. Então, na verdade, Babilônia, de uma certa maneira, ela representa uma sociedade imoral que se afastou de Deus e abraçou valores anticristãos. Então, ela é a capital do reino do anticristo. Ela é a personificação das forças do mal contra o povo de Deus. Ela aparece personificada nessa prostituta que seduz, que engana, e ela vem justamente em oposição a essa mulher do capítulo 12. Então, no capítulo 18, Babilônia é destruída. Esta cidade arrogante será tomada pelo luto, pela peste, pela fome, pelo fogo. Então, é mais uma descrição do juízo, né, do julgamento de Deus. E aí, quando a gente chega no capítulo 19, a gente vai ver a descrição de uma grande festa no céu. Não é a ruína da Babilônia que se celebra, mas é o estabelecimento da justiça divina. É um grande louvor pela vitória de Cristo, porque as bodas do Cordeiro se aproximam. Essa é a grande festa.
Então, durante muito tempo, a noiva vem sendo preparada. Agora ela está pronta, isso gera alegria. A noiva é a própria igreja, nós que finalmente chegaremos a esse estado de pureza virginal, completamente livres do pecado, purificados no sangue do Cordeiro, prontos para participar da mais completa intimidade com Deus. Então, com a queda da Babilônia, as duas bestas são completamente destruídas na batalha do Armagedon e são lançadas definitivamente no inferno. Aí resta Satanás, que aí a palavra de Deus diz que é encarcerado por 1000 anos. Agora vamos lá. O capítulo 20 descreve um período de 1000 anos quando Satanás permanece encarcerado, acorrentado. Então, as condições de vida do paraíso que tinham sido interrompidas pelo pecado são reinstauradas como que em um novo Gênesis. Aqui, gente, é preciso explicar direitinho porque há muita controvérsia, né, sobre como interpretar esse tempo de 1000 anos e até uma heresia que eu vou explicar para vocês. Em primeiro lugar, quero explicar que 1000 anos é um número simbólico, ele representa simplesmente um longo tempo, tá? E existem várias formas de interpretar essa passagem, vou explicar 3 delas. Existem outras, mas eu vou explicar essas 3. A primeira delas é a de que Cristo viria fisicamente, antes do juízo final, estabelecer seu reino na terra. Essa interpretação é chamada de milenarismo e é condenada pela igreja, é uma heresia. A igreja condena todas as formas de milenarismo que acreditam, são caracterizadas pela essa crença que Cristo reinará fisicamente na terra, ele viria fisicamente antes do juízo final. Isso é uma heresia, né? A segunda interpretação é que os 1000 anos já começaram com a ascensão de Cristo. É o tempo da igreja. Então, Satanás teria sido acorrentado com a morte de Jesus na cruz e Cristo, então, reina na terra através da igreja. Essa é uma interpretação muito bem aceita entre os católicos, mas não explica como é que, estando acorrentado, Satanás continua exercendo tanta influência no mundo. A própria palavra de Deus afirma que o mundo jaz sobre o poder do maligno. Então, esta interpretação, ela me parece incompleta. Agora, existe uma terceira interpretação, que não é condenada, que explica que esses 1000 anos ainda não aconteceram. Este tempo deverá começar após a destruição do anticristo, quando Satanás estará acorrentado, impossibilitado de atuar no mundo. Cristo não virá fisicamente, mas reinará espiritualmente. Os remanescentes da grande tribulação viverão um tempo de refrigério, um tempo de paz antes do juízo final. Luísa Picarreta, ela descreve no seu diário, um diário onde ela fala dos seus colóquios com Jesus, ela diz que a oração do Pai Nosso será atendida neste tempo. Quando nós pedimos, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, nós estamos pedindo, amando de Jesus, por este tempo. Também, né? Também. Será um reino, nesse tempo, será um reino eucarístico, como diz o padre Golbe, quando todos reconhecerão a presença eucarística de Jesus, né? Será um tempo de um reino espiritual de Jesus na terra, assim na terra como no céu, né? Estando Satanás acorrentado, poderemos, os que estiverem vivos,
Viver a vontade divina, assim como Deus planejou para Adão e Eva. É uma forma de Deus restaurar o paraíso que foi destruído pelo pecado, pelo menos por um tempo, para que Deus possa contemplar a criação como ele havia planejado no início. Mas será apenas por um tempo, porque ainda não é a plenitude total. Então, terminados esses 1000 anos, ou seja, esse determinado tempo, Satanás vai ser solto para a batalha final. Agora, olha só que interessante, a derrota dele será rápida. A palavra de Deus diz que antes mesmo de começar a batalha, ele será totalmente derrotado e lançado no inferno com todos os seus demônios, onde jamais poderá sair. Vamos dar uma olhadinha aqui o que é que diz o capítulo 20 de Apocalipse, tá certo? Vamos aqui no capítulo 20. É, no, no início, versículo de 1 a 3. Vi então descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande algema. Ele apanhou o dragão, a primitiva serpente, que é o demônio e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Atirou-o no abismo que fechou e selou por cima, para que já não seduzisse as nações até que se completassem 1000 anos. Depois disso, ele deve ser solto por um pouco de tempo. E aí, depois disso, ele é totalmente destruído. Vocês podem terminar essa leitura em casa. O capítulo 21 descreve um novo céu e uma nova terra. Toda a criação transformada em glória, sem morte, sem sofrimento, sem lágrima, todas as lágrimas serão enxutas, né? Sem pecado. O mundo não será destruído, mas transformado. Aqui tem que ficar bem claro. O processo de transformação do mundo começou com a obra de redenção de Cristo, mas se completa depois do juízo final. Então, o tempo termina, a passagem do tempo, passado, presente, futuro, sequência, o tempo termina, não haverá mais tempo, porque o mundo transformado pertence à eternidade. Então, os eventos do fim dos tempos não devem ser encarados com temor, gente, mas com esperança. Eu não me canso de repetir, né? Uma esperança, porque não se trata do fim do mundo, mas de sua transformação. Então, esse mundo, tal qual nós conhecemos, desaparecerá, mas surgirá um novo céu e uma nova terra, como nos é prometido. E como diz em Romanos, a criação geme como uma mulher em dores de parto. Existe a incerteza sobre a hora precisa do parto, mas sabe-se que a hora chegará. E pode-se perceber os sinais quando a hora chegar. Há dores, mas há também uma grande alegria pela vida nova. Cristo é o Alfa e o Ômega. Ele é Alfa porque por ele todas as coisas foram criadas. Vimos no início do curso como o pecado entrou no mundo e como a humanidade ficou presa ao pecado, impossibilitada de participar plenamente da vida divina, como foi planejado por Deus. Mas Deus enviou seu Filho, que se encarnou no seio da Virgem Maria, pagou por nós o preço do pecado e completou para nós, né, completou todas as coisas e conquistou para nós a condição de filhos de Deus. A obra de redenção foi perfeita, mas antes de planificar todas as coisas, era preciso que o evangelho fosse anunciado a todas as nações. Assim é que toda a criação aguarda ansiosamente o momento em que Cristo voltará glorioso para destruir o mal definitivamente e transformar todas as coisas. Então, os que pertencem a Deus vão ressuscitar no corpo, na carne, e viver eternamente na glória. Algo fantástico que nós não podemos nem imaginar como será. E os que negaram a Deus
tristemente, vão para o inferno por toda a eternidade. Isso aqui não sou eu que estou dizendo. Isso aqui está em Mateus, Mateus 25, versículo 31 a 34, que diz o seguinte: Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Olha só que coisa mais linda, né? Então, os capítulos, esses dois capítulos finais, o 21 e 22, fazem uma descrição gloriosa do céu, do esplendor da vida nova e do mundo novo. Ela é cheia de símbolos, porque é impossível para um mortal descrever a glória do céu. Nós vemos lá que a árvore da vida, de Gênesis 3, 24, ela finalmente reaparece. Ela desapareceu com o pecado, nunca mais foi citada e volta agora, porque tudo está transformado. E o homem que não podia chegar a Deus, agora pode contemplar a face de Deus. Contemplar a face de Deus simboliza plena intimidade com Deus, total participação na vida da Trindade. O livro termina com a promessa de Jesus: Eu venho depressa. E o coro responde: Vem, Senhor Jesus. E assim termina o livro, com esse clamor, né? Agora, para terminar, gostaria de fazer uma reflexão final, apesar do tempo avançado, né? A minha reflexão final é, muito bem, quando, quando se trata desse tema, do fim dos tempos, é comum surgir a pergunta: estamos próximos da segunda vinda de Cristo? As pessoas se perguntam. Ninguém pode responder essa pergunta com precisão. Tudo que nós podemos fazer é observar os sinais dos tempos, como Jesus mandou. Apesar da rica simbologia do livro do Apocalipse, é possível traçar, mesmo sem muita precisão, uma certa cronologia dos eventos. Dentre muitas leituras, vou apresentar uma forma, dentre outras, de resumir essa cronologia dos eventos finais. O tempo dirá se essa leitura está correta ou não. Vamos lá. Então, com base no Apocalipse, quais seriam os sinais dos tempos? Como entender essa cronologia? Antes de mais nada, considerando que Cristo é o cavaleiro branco, aquele que vem na frente, que toma a iniciativa, que é um Deus de misericórdia, que vem antes da justiça, podemos esperar uma grande intervenção da misericórdia de Deus antes do desencadeamento dos eventos finais. E nesta hora, o importante é abraçar a misericórdia, confiar na misericórdia. Isso é o que se espera de nós. Em seguida, haverá uma intensificação de eventos, guerras, rumores de guerras, inflação, carestia, caos social, talvez guerra civil, pestes, fome, calamidades naturais. É difícil discernir estes sinais, porque são coisas que sempre aconteceram na história. Talvez faça sentido, como eu disse antes, observar se essas coisas estão acontecendo numa intensidade maior, né? Próximas umas das outras, numa escala mais ou menos global. Outros sinais a observar são aqueles que precedem a revelação do anticristo, que vem logo em seguida. Né? Sabemos que a revelação do anticristo será precedida por uma grande apostasia na igreja. Apostasia também sempre existiu, né? Sempre existiram apostasias. Então, novamente devemos observar se esta apostasia
deverá ser generalizada, ou seja, entre leigos e líderes religiosos, inclusive sacerdotes e bispos. Se é em grande número, ou se é um e outro, ou se são muitos. Se deverá acontecer de uma maneira global, ou seja, não é localizada em uma diocese, país, mas algo acontecendo em vários países. Devemos observar isso. Então, eu convido vocês a conferir no Catecismo da Igreja Católica, que nos alerta sobre essa apostasia, nos parágrafos 675 a 677, tá certo? Vejam lá no Catecismo da Igreja Católica, né? Sabemos, continuando nessa cronologia, nós sabemos também que junto com a apostasia, que é o que é a apostasia? A perda da fé, né? Aí surge também um crescimento da queda dos valores morais, um crescimento de religiões pagãs, assim como a normalização do satanismo. Então, a imoralidade e a idolatria, que são frutos da apostasia, que nós devemos observar, que é a Babilônia moderna. Nós devemos observar, estamos vivendo isso. Nós vemos apostasia, nós vemos imoralidade, nós vemos paganismo, nós vemos satanismo, né? Sabemos que o anticristo se apresentará inicialmente de forma sedutora e só mostrará sua verdadeira face depois de enganar muitos. Então, em seguida, a perseguição aos cristãos será cruel e muitos serão martirizados, mas logo em seguida, porque será por pouco tempo, os remanescentes serão protegidos por Deus durante a pior fase da tribulação. E terminada a grande tribulação, o anticristo, o falso profeta serão destruídos e Satanás será acorrentado. Não é muito claro se o juízo final será logo em seguida ou se haverá um tempo de paz. Como eu expliquei, muitos acreditam que o tempo de paz acontecerá e estará relacionado ao tempo do triunfo do coração imaculado de Maria, segundo as promessas feitas em Fátima. Se estivermos vivos, veremos. Mas, de fato, se Maria é um sinal que precede o fim dos tempos, como vimos, é interessante observar que o número de aparições marianas aumentou consideravelmente nestes últimos 2 séculos. Nunca teve tanta aparição de Nossa Senhora como recentemente. Então, nesse caso, gente, vale a pena considerar as mensagens das aparições, né? Principalmente daquelas que são reconhecidas pela igreja, pelo menos pelo bispo local, né? Depois disso, o mundo sofrerá grandes abalos cósmicos e finalmente ocorrerá o juízo final. O mundo será transformado e iremos para o nosso destino eterno, segundo o julgamento de Deus. Então eu termino aqui minhas reflexões finais e deixo para vocês a tarefa de discernir aonde estamos na cronologia dos fins dos tempos, né? Cada qual tire sua própria conclusão. De qualquer forma, lembrem-se sempre que o mais importante em qualquer circunstância é estarmos na amizade com Deus, firmes na fé, inclusive pronto para o martírio, se essa for a vontade de Deus. Não sabemos o dia nem a hora, nem do juízo final, nem do nosso juízo particular que acontecerá com nossa morte. A preparação, no entanto, é a mesma. Oração pessoal, inclusive terço diário, vida sacramental, inclusive confissão regular, leitura da palavra de Deus, conhecimento da doutrina católica, vivência da caridade, vivência da vontade divina, tudo isso na paz e na confiança em Deus. Tá bom, gente? Então, agora me despeço de vocês. Muito obrigada a cada um de vocês, cada um que acompanhou
essa jornada deste curso, um curso longo, né? E eu agradeço a fidelidade de vocês. E aguardem em breve uma nova série com comentários sobre as epístolas, se Deus quiser, né? Então, que Deus nos abençoe hoje e sempre e nos mantenha firmes e perseverantes até o fim. E eu termino com o clamor da igreja: Vem, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.